Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E deixa eu avisar logo a vocês que o vídeo de hoje ele vai ser muito facilmente mal interpretado e principalmente pode ser usado e provavelmente vai, por pessoas mau caráteres. Porque o assunto é muito delicado, então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, tá? Façam um esforço para assistir o vídeo até o final e entender todos os argumentos. E que assistam o vídeo com atenção. Façam um esforço para assistir o vídeo com atenção. Porque é muito fácil o cara desatento começar a usar argumentos aqui basicamente de falsa acusação e sacanagem. Então, o assunto de hoje é basicamente sobre homoafetividade masculina e questões sexuais. Então, vamos lá. Esse vídeo é trazido por 3 doações. 3 doações porque todas elas se entrelaçam. 2 são do usuário chamado Corta Grama de Manhã. É engraçado ele escolher esse nome, porque ele diz que tem a ver com a opção sexual dele. Ele é assumidamente homossexual. A primeira é esse assunto, veja só. Olá, Coruja, essa é a minha primeira doação. O meu assunto originalmente seria outro, pelo nome que escolhi já dá para entender e ter uma ideia. Mas o relato era muito grande, então vou usar aquele assunto na segunda doação, pois assim terei mais caracteres. O assunto que trago agora é sobre o passado do mundo. Você se diz criacionista e eu também. Gostaria de saber se você acredita que coisas como o dilúvio e a Arca de Noé realmente aconteceram. Se dinossauros existiram, gigantes, quem fez as pirâmides do Egito, como você acha que é o formato da Terra, porque tem muitas teorias que dizem que a Terra é redonda, porém muito maior do que pensamos, e que os continentes estão dentro de um círculo de gelo, que seria a Antártida, e blá 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 blá, todas essas coisas. Daí ele fala também, se estruturas como a Devil's Tower em Wyoming são gigantes árvores de silício cortadas e petrificadas, enfim, ele gostaria de saber em quais teorias da conspiração eu acredito. E ele diz também que sabe que o mundo jaz no maligno e que não adianta querer despertar as massas, mas ele gostaria que eu falasse a fundo sobre as coisas que eu acredito no nosso mundo e o que nos foi escondido. E agradece pela atenção. A segunda doação dele é a seguinte. Olá, Coruja, conheço seu canal há uns anos, mas comecei a acompanhar com mais frequência no ano passado. Já faz uns meses que penso em mandar uma doação pedindo para você falar sobre o assunto, mas só criei coragem para mandar agora. Como você deve ter percebido pelo nome que escolhi, Corta a Grama de Manhã, eu não entendo por que cortar a grama de manhã seria associado a uma afetividade. Se ele quisesse fazer uma piada, ele poderia botar agasalhador de croquete, poderia botar manobrista de lanchonete, por quê? Porque dá ré no quibe. Poderia botar empurra janta, morde fronha, forno de padaria, por quê? Porque queima rosca, esse tipo de coisa é mais engraçado. Corta a grama de manhã, eu não entendi. Tem um monte de coisa, que até um monte de nome, mas enfim, ele continua aqui. Como você deve ter percebido pelo nome que eu escolhi, sou gay. Vou contar um pouco. Até falar isso é engraçado, mas eu vou explicar o porquê é engraçado, tá? Vamos chegar lá. Vou contar um pouco da minha história. Não tenho amigos de verdade, nunca fui de sair com colegas, nunca tive essa vontade quando pequeno, mas depois dos 18 e 19 anos comecei a querer socializar mais. Porém a vergonha e a timidez não deixaram. Penso que não vou conseguir conversar direito, ter assunto e etc. Em 2025, descobri que sou autista nível 1. Vou fazer 22 anos e ainda sou virgem. Pode rir de mim. Sou BV e obviamente nunca namorei, mas queria muito. Pelo menos transar, mas não sei nem por onde começar e puxar esse assunto. Minha autoestima é baixa e mesmo sendo gay tenho inseguranças como altura e tamanho do membro. Enfim, e ano passado comecei a me achar feio por causa das comparações de internet e dos meninos da minha sala. Quando criança, eu era bem mais solto, principalmente na sala de aula, mas hoje sou muito tímido. Acho que principalmente por 2 motivos. Com 11 anos tive minha primeira paixão por um colega. Não conseguia nem olhar na cara dele de tanto medo. Lembro que depois dessa época nunca mais consegui me soltar como antes. Nunca sofri bullying de verdade, mas com o tempo comecei a me podar, mais para os outros não acharem que sou gay. Mostrar menos entusiasmo, sorrir menos, ficar mais sério, etc. E hoje na faculdade é a mesma coisa. Gosto de 2 meninos, mas não consigo conversar com eles. O segundo motivo é que meus pais sempre me bateram muito, inclusive em público, e a comunicação em casa é péssima até hoje. Tenho uma relação ok com os 2, mas não os considero meus amigos. Por eu ser muito sensível, acredito que essas agressões fizeram eu me retrair demais ao longo dos anos. Nunca contei para os meus colegas de família que sou gay, mas provavelmente a família sabe ou pelo menos imagina. Todos os meus primos mais velhos e até uns dos meus mais novos já namoraram. Só sobrou eu.
Não sou afeminado ou estereotipado, mas também não sou exemplo de masculinidade. Nunca gostei de carros ou futebol, sempre gostei de animais e meus filmes preferidos são de animação ou de animais ou criaturas. No âmbito político, uma frase que eu gosto muito é a do Luiz Felipe Pondé, que disse que esquerda e direita é coisa de iniciante. Bom, iniciante que sou, digo que sou de direita. Ainda estou estudando sobre isso, mas já sei que direita e esquerda são dois lados da mesma moeda e que político e governo nenhum querem nosso verdadeiro bem e estou caminhando para deixar de ser de direita no futuro. Não gosto de homem afeminado nem de nenhum movimento, principalmente o LGBT. Se é chato para mim, imagina para vocês. Tenho plena noção que somos só uns 2% da humanidade e que a maioria é verdadeiramente heterossexual. Ao mesmo tempo que repudio e busco ao máximo me distanciar da militância gaysista, quero muito ter meu grupo de amigos normais e despertos, aquele instinto humano de pertencer. De preferência amigos homens e não quero ter só amigos gays. Não gosto dessa ideia de gay afeminado que só tem amiga mulher e boiola. Quero exatamente o oposto. Justamente por gostar de homem, ser masculino e não ter vontade de ter amiga mulher, meus interesses são totalmente voltados à masculinidade, como Bitcoin, propriedade privada, soberania, etc. Sobre religião, me assemelho a você, Coruja. Acredito em Jesus Cristo como meu salvador, porém, se para ser cristão é preciso praticar os dogmas, então eu não sou cristão. Não pretendo viver em celibato, já nasci errado. E é aquele ditado, tá no inferno, abraço capeta. E meu maior sonho é ter um homem ao meu lado. Não sei se quero casar, mas se acontecer vai ser em outro país. Também penso em adotar filhos. Seu canal é ouro, acho que sua visão de mundo é muito interessante. Mesmo você sendo hétero e seu conteúdo sendo principalmente relacionado a mulheres, como um homem gay, eu ainda acho muito interessante e pego o que é útil para mim. Obviamente, por não ter atração por mulheres, não terei muitos dos problemas que você fala, mas sim terei outros. Então gostaria que você falasse sobre o assunto e respondesse algumas perguntas. Umas mais teóricas como, você acredita que ser gay é degenerado? Como você lidaria se um filho ou amigo seu fosse gay? Acha que gay que não vive em celibato tem salvação e pode ir pro céu? Acredita nessas teorias de que sexualidade é fluida e que todo mundo, no fundo, é bissexual? Acredita que se nasce ou que se vira gay? O que você acha de relacionamentos duradouros entre homens? E as perguntas mais práticas são: acha que faz sentido um gay, principalmente masculino, se aproximar ou até fazer parte da comunidade MGTOW Red Pill, uma vez que as mulheres naturalmente já não se interessam? O que você acha de um gay nesse meio? Acha que faz sentido eu querer buscar o meu, digamos, honradinho? Se quiser falar o que acha da minha vida, fique à vontade. Sei que sou um beta, só que na versão gay. Todo comentário seu será recebido de braços abertos por mim, mas considero você um professor, muito obrigado pela atenção. Pois é um assunto bem complicado, bem delicado, sem intenções de piada aqui, mas acabando fazendo, né? Então, assim, cara, eu vou falar sobre o assunto honestamente, tá? O corta-grama de manhã aqui, ele que saiba que os comentários vão ser daquele jeito, porque é normal. Eu vou explicar, inclusive, por que a homoafetividade masculina é vista como fraqueza e ridícula. E é uma coisa que nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar. A terceira doação é do Goim de Esquina, e ele faz algumas reflexões teológicas aqui, e o e-mail dele ficou um tanto longo. O primeiro ponto é a criação do homem versus a criação da mulher, onde ele fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e as mulheres elas são uma observação da necessidade do homem e feita a partir dessa necessidade, então ela é feita para auxiliar e para servir ao homem. Depois ele fala sobre a missão do homem aqui, onde ele fala um pouco sobre transhumanismo, sobre a missão do homem ser o desvendar da arquitetura através da ciência. Ele até cita que Jesus fala na Bíblia, vós sois deuses, né? A missão do homem é dominar, é imperar sobre os animais, sobre a terra, sobre a criação, sobre as mulheres, inclusive. Depois ele fala que a terra foi dada aos homens e por isso ela opera pela lei do mais forte e que depois ela será dada ao Filho de Deus, Jesus. Depois ele fala sobre a evolução da humanidade depois de Cristo, que depois de Cristo veio a Idade Média e depois a Era Vitoriana e a Idade Moderna, onde realmente a humanidade evoluiu muito mais, porque se a gente estudar historicamente, antes de Cristo a sociedade humana ela não evoluiu muito. E é profetizado também em Daniel, né, que Cristo traria a propagação do conhecimento. E, de fato, depois de Cristo, a ciência evoluiu e muito, tá? Historicamente, até mesmo no sentido bíblico, é dito que a Terra tem uns 8.000 anos por aí, né? Mesmo antes de Cristo, a sociedade humana não evoluiu muito. E se a gente pegar por termos evolutivos, científicos, a gente vai ver que a humanidade tem 300.000 anos e, de fato, a gente só evoluiu de verdade da Idade Média para frente.
E no mais, ele fala aqui sobre a moralidade judaico-cristã, que vai ser onde eu vou mais me embasar aqui no e-mail dele. Que ele fala que, de fato, antes da moral judaico-cristã, o mundo ele era cheio de sacrifícios humanos, incesto, pedofil, morte, guerra, assim, coliseus, sabe? No estilo assim, morte por pura recreação, entretenimento mesmo. E tudo aquilo era visto como normal, né? E depois da moral judaico-cristã, tudo realmente ficou mais parecido com o que nós temos hoje. Um consenso de justiça e de ética. Então, beleza, depois de 10 minutos só lendo e-mails e tal, esse vídeo vai ser bem longo. Vocês se gostam de vídeos longos? Bom, vamos lá. Porque esse daqui vai passar de 1 hora. Eu tava pensando até em fazer live. Mas vamos de vídeo mesmo que se dane, tá ligado? Porque tá difícil bater o horário confuso aqui da Austrália. Aí com vocês. Então é o seguinte, deixa eu fazer logo meu jabá aqui. Se vocês quiserem promover um vídeo, link na descrição e no comentário fixado, ajudam demais o conteúdo a chegar a mais homens e permanecer de pé. E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Também, se você tem casos de vícios, disfunção na sua vida, problemas emocionais, traumas e, principalmente, problemas com ansiedade e depressão, o melhor acompanhamento psicológico que você pode ter é com o Pleiter Pontes. O link para ele está aqui na descrição e no comentário fixado. É um cara que eu recomendo muito para você resolver esses problemas, principalmente da mente masculina, porque ele é focado na mente masculina e é um homem cuja a formação dele não é em faculdade federal, baseado em narrativa de socioconstrutivismo, que tudo é machismo, tudo é patriarcado, essas ideias aí de gente de cabelo pintado e piercing no nariz. Não, ele usa evidências científicas para tratar esse problema de maneira rápida e eficaz em pouquíssimo tempo e liberar você para viver a sua vida de uma maneira mais funcional e satisfatória, certo? Agora vamos lá. Primeiramente, a respeito de homoafetividade. Eu, particularmente, não tô nem aí. Não é nem porque eu sou good vibes, eu sou a favor das liberdades individuais, você quer fazer, você faz. Não é nem isso, tá? Embora eu tenha uma veia mais libertária, onde, tu quer dar o seu forebs, você dá. Mas a minha preocupação, ou melhor, a minha falta de preocupação, ela vem justamente porque eu preciso focar em outras coisas. Cara, sinceramente, ficar me preocupando com o que o cara faz com o butico dele ou com o peru dele não é nada que vai me enriquecer, não vai me aproximar dos meus objetivos, não é algo que me ajuda a chegar aos meus propósitos, entendeu? Então é mais uma questão de eu não tenho tempo pra isso. E não é uma questão idealista pra mim, entendeu? Do as pessoas têm que ter a liberdade pra fazer o que bem entender. Não é idealismo, cara. É simplesmente eu não estou preocupado com isso. Isso não me afeta e, pra ser sincero, eu prefiro nem saber se o cara é gay, tá ligado? O cara que eu tô conversando, que é meu colega de trabalho, enfim, que eu tenho que ter algum tipo de relação social com ele. Obviamente eu vou assumir que ele é hétero por uma questão de probabilidade. Mas se ele é gay, cara, nem me conta, tá? Sabe, eu não quero saber, foda-se, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, trabalhar, se a gente tá trocando uma ideia, se você é brother, que se foda, não quero saber não. Daí o seguinte, o Corta-Grama de Manhã, ele pergunta, você acredita que ser gay é degenerado? Novamente, eu não sou nenhum oráculo, tá? Eu tenho a minha opinião e você, obviamente, fez uma doação aqui para fazer essa pergunta para saber a minha opinião. Fico lisonjeado que vocês valorizem a minha opinião, mas ela não vale mais nem menos do que a nenhuma de vocês. Ele até diz aqui que me considera um professor. Obviamente, aqui nos comentários vai ter muita piada a respeito disso, não tem jeito. Eu vou explicar um pouco mais à frente o porquê a piada com homoafetividade masculina existe e ela é praticada por homens e por mulheres, principalmente por mulheres, tá? Mas, novamente, eu sou só um opinador, só um cara falando merda na internet, tá? E a minha opinião a respeito da degeneração da homossexualidade é a seguinte. De fato, como o Enéas Carneiro disse, a homossexualidade é uma prática que, se generalizasse, levaria à extinção da humanidade. Então, o conceito da homossexualidade ser degeneração, principalmente a masculina, é justamente a diminuição da taxa de natalidade, uma disfunção na reprodução. O conceito de degeneração também ele é um conceito cristão, tá? No quesito moral. O cristianismo, como religião, como dogma, é uma construção para a manutenção da funcionalidade social. Afinal, a igreja é uma instituição. Ela governa, e o papel dela é esse, tá? A religião, em qualquer civilização, em qualquer crença, ela tem o papel de governar a sociedade mesmo. O objetivo da religião e dos dogmas, segundo o cristianismo, é aproximar a sociedade humana do que a humanidade viveu e o que os salvos viverão no Éden. Então,
Existe um idealismo aí, existe um mundo das ideias de Platão, um mundo ideal. Existe a lei dos homens, que deve ser respeitada, e existe a lei de Deus, que é perfeita. Ela não tem falhas, os injustos serão punidos em total proporcionalidade, e é uma proporcionalidade perfeita que o ser humano não consegue gerar, não consegue repetir. A gente pode trazer proporcionalidade a crimes, a gente pode trazer democracia, tribunais e júri popular e o caramba. Não dá para fazer uma lei que agrade a todos, que é 100% perfeita. Só Deus é capaz disso, segundo o cristianismo. Novamente, aqui no canal tem uma massa bem grande de ateus. Eu não sou a favor de cristão, nem contra ateus e nem vice-versa. O que eu digo é que o cristianismo ele tem que ser estudado sociologicamente. É isso que eu faço aqui no canal. Pelo menos essa é a ótica que eu uso. Não existe fanatismo da minha parte. E eu admito que o cristianismo ele moldou a sociedade ocidental atual, quiçá até um pouco da oriental também. Todos nós fomos influenciados pelo cristianismo e não dá para falar de sociedade, de ser humano, nem mesmo de relações entre homens e mulheres sem tocar no assunto do cristianismo. Então eu não falo com fé, sabe? Quando eu falo sobre o cristianismo não é minha fé falando, é sociologia pura. Então entendendo isso sobre o cristianismo, que os dogmas são para tentar criar uma justiça o mais próxima possível da lei de Deus, e, obviamente, é impossível, existem várias falhas, várias injustiças, tem gente reclamando aqui, gente concordando ali, é normal isso aí. Nem o próprio Jesus agradou a todos, justamente porque ele veio em forma humana, mas ele seguiu toda a lei, professou toda a lei perfeitamente. É por isso que todo grupo gosta de ficar puxando sardinha pro lado de Jesus, né? Comunista, abortista, feminista, esquerdista também. Aí eles vão dizer, não, Jesus era a favor das liberdades individuais, ele falava, perdoe seus inimigos, ame ao próximo como a ti mesmo. Todo mundo quer fazer parte, né? Todo mundo quer se sentir amado. Mas sobre a homoafetividade masculina em específico, veja só, a Bíblia ela é muito clara. Ela fala que isso é uma aberração, é uma anormalidade, é antinatural. Por que a Bíblia fala isso? Porque, como o Goim de Esquina que promoveu, ele fala sobre a criação do homem e a criação da mulher e o papel, a missão do homem. O papel do homem é dominar, é estar sempre em posição de autoridade e superioridade. No ato sexual, no ato homossexual entre homens, há sempre um ativo e um passivo, não é? Então veja, se a ordem de Deus dada para o homem foi que ele governasse e dominasse sobre os animais e sobre as mulheres e todas as criaturas da terra, um homem se submetendo ao outro homem nessa situação sexual aí é aberrante, é um descumprimento da ordem. Porque veja só, a Bíblia ela é muito clara, ela fala que homem com homem é aberração, mas não fala sobre mulher com mulher, porque a relação lésbica, no fim das contas, não tem ativo e nem passivo. É escudo com escudo, meu parceiro, ninguém sai menor ou maior dali. E aí você pega, por exemplo, os patriarcas, que tinham concubinatos, né? Eles tinham várias mulheres. O próprio Salomão tinha haréns, vários daqueles ali tinham haréns. Você acha que não rolava nada entre as concubinas? O cara, com um harém daquele, não ia levar algumas 2, 3 ou até mais pra cama? Porque, de fato, quando você vê duas mulheres se beijando, não é feio, não é antiestético, entendeu? É tanto para homens quanto para mulheres, mas dois homens se beijando é uma coisa feia, é uma coisa que bate fundo naquele senso estético natural que a gente tem. A gente não consegue muito bem explicar por quê, mas, de fato, é feio. É uma coisa que causa um incômodo. Até muitas mulheres veem isso como incômodo. Não é à toa que tem muita mulher que é heterossexual e ela beija as amigas numa balada única e exclusivamente para tentar seduzir homens ali. Um tipo, olhe, mas não toque. Veja só, eu estou sendo sexual aqui com a minha amiga e isso leva muitos homens também a terem uma excitação, porque isso está na nossa memória evolutiva, na nossa memória genética, porque nós somos filhos de muitos alfas detentores de haréns, né? Na nossa árvore genealógica, principalmente na nossa história aí, os homens que mais se reproduziram eram aqueles que tinham várias mulheres, e eles botavam essas mulheres para se pegar ali e ele ver o show. Então a gente tem essa memória genética e é muito bonito, é muito atraente esse tipo de coisa. Só que homem com homem não é uma coisa que levou à reprodução. Veja, mulher com mulher levou à reprodução. Porque os homens que estavam em harém se reproduziram fazendo o ato ali com várias mulheres na mesma noite. Fazendo elas, inclusive, né, se pegarem ali. Já homem com homem não leva à reprodução. Não é uma situação assim onde você vai ver uma mulher poderosa botando dois homens para se pegarem porque ela gosta do show, né?
E ela vai se reproduzir com esses homens. Não, não faz sentido. Não dá nem pra imaginar isso aí, nem num campo fictício, sabe? Nem numa história muito maluca que você poderia escrever. Então, é sempre muito comum, cara, que na Austrália você vai pra um lugarzinho desse e as mulheres elas ficam se pegando e olhando pra você assim, como elas soubessem, no fundo, assim. No Brasil acontecia muito isso também. Elas sabem, no fundo, assim, eu estou provocando vocês, tá vendo? Eu estou me pegando com a minha amiguinha, morra de vontade. Daí eu só olho pro outro lado e não dou essa satisfação a ela, tá ligado? E também, como eu vou explicar mais à frente, o sexo lésbico, ele é visto como inofensivo, entendeu? Então as mulheres elas se sentem muito mais à vontade para se relacionar com as amigas, tanto que hoje tá muito comum, e eu acho que isso tem muito tempo, tá? A internet ela só evidenciou isso porque é um meio de comunicação muito rápido e globalizado, mas isso acontecia antes, só que de forma velada. As mulheres elas estão perdendo o BV e até a virgindade com amigas. Porque, cara, mulheres sempre foram ao banheiro juntas, nunca tiveram problema em ficar nuas uma na frente da outra, testando roupas e tudo mais, e até mesmo ficar se tocando de uma maneira sexual ou semissexual, que é uma coisa que para o homem heterossexual isso é inadmissível, é assim, inimaginável. Um homem não consegue nem imaginar isso. Mas para elas é uma terça-feira, entendeu? Então elas se sentem muito à vontade em expressar sua sexualidade com as amigas, porque, como eu disse, muitas delas também tem avós, avós, né, que se reproduziram em haréns, né, que foram concubinas de homens poderosos. Então muitas delas ali se vestiam juntas, tomavam banho juntas, serviam ao seu sultão juntas, sabe? Não é à toa que hoje elas continuam repetindo esse padrão. Elas preferem muito mais dividir um alfa do que ter um beta só pra si, né? Então elas são muito contra a monogamia. As mulheres são as menos monogâmicas, sabe? São menos monogâmicas que os homens. Elas não têm problema de ter um cara rico, poderoso, alto, bonito, traindo elas ou tendo várias mulheres ou se submetendo a um harém desse homem. Elas não têm problema. Mas ter essa ideia cristã monogâmica de ter um homem só pra ela e ela ser de um homem só é nojento, assim, é repugnante pra elas, tá? Novamente, pra maioria delas, tá? No íntimo, pra maioria delas. Porque se elas gostassem mesmo de monogamia, elas iam querer casar logo cedo. E assim que a igreja desafrouxou, né, a mão de ferro sobre a sexualidade feminina, você vê que elas perderam esse tal sonho de menina, né, de casar com um príncipe encantado rapidinho. E só ficou basicamente homem com vontade de casar. Você vê mais homem com vontade de casar, sendo que o casamento é pior para o homem do que para a mulher, no sentido material, no sentido financeiro, porque as leis estão todas a favor delas. Aí você vê mais homem querendo casar do que mulher. Engraçado. Ou seja, o homem, no fim das contas, é muito mais romântico do que a mulher, né? Mas enfim. Então, de fato, existe uma ofensa, né, no sexo masculino, assim. O sexo masculino, ele penetra, ele é dominante, ele pega com força, né? Não a força, com força. Até porque o homem, ele quer consentimento. Eu acho que nada excita mais um homem do que o consentimento. Inclusive o consentimento da mulher a deixa mais fértil e mais facilmente fecundável. A lubrificação, a dilatação ali. Então é até mais interessante. Na teoria dos jogos da reprodução, é muito mais interessante para o homem, muito mais excitante para o homem que a mulher consinta. E quanto mais consentimento ela der, quanto mais tesão ela tiver, a tal da atração genuína, melhor para ele. Por isso que os homens gostam tanto dessa coisa de atração genuína. Ela me ama de verdade, ela tá com tesão comigo, não sei o quê. É por isso que os homens são obcecados pelo orgasmo feminino, dar orgasmo à mulher. Esse tipo de coisa, né? Isso tudo é consentimento. Consentimento com entusiasmo, como muitas elas falam. Que inclusive estão dizendo até que se não tiver o entusiasmo no consentimento, só um sim meio xoxo, não é consentimento de verdade. Mas enfim, de fato as mulheres elas se sentem um pouco até ameaçadas pela sexualidade masculina, pelo homem em si, porque elas veem os homens com uma mistura de admiração e medo. Só que elas nunca vão deixar isso transparecer. No máximo quando for para se vitimizar. Mas enfim, voltando à questão da Bíblia. A Bíblia é muito clara a respeito de como deve acontecer o sexo, tá? É dito que o anátema da mulher ali do pecado original é: o seu prazer será do seu homem que a governará. É dito também que que a mulher deve amar o homem assim como a igreja amou a Jesus, em corpo. É muito claro, Efésios, se não me engano, que diz isso, né? Efésios o quê? Deixa eu ver aqui. Efésios 5:22. Então, a Bíblia é muito clara a respeito de que o homem ele tem que dominar a mulher, inclusive na cama. Inclusive a posição de missionária, que é o papai e mamãe aqui, era ensinado pelas missionárias católicas às suas mulheres para elas ficarem sempre embaixo do marido e o marido sempre a dominando, entendeu? Sempre a guiando até mesmo no ambiente sexual, porque tem toda aquela coisa, né? A Bíblia ela não condena o sexo em si, o cristianismo não condena o sexo, ele tenta criar uma honra dentro do sexo, onde haja uma funcionalidade e o estado de glória, o estado de glória onde
essa relação do casal aproxima eles de Deus, e não afasta. O sexo ele é divino também. Adão recebeu Eva justamente para também fazer o amorzinho dele. Inclusive, existem leituras paralelas à Bíblia, onde a primeira esposa de Adão foi Lilith, um demônio, que ela queria ficar por cima de Adão no ato. E isso é proibido, porque o homem foi criado primeiro e ele deve governar sobre todas as criaturas da terra, inclusive sobre a mulher. E no sexo, principalmente, isso deve ser levado ao pé da letra, entendeu? Então, tecnicamente, né, o cara ficar levando sentada, ficar levando xerecada na cara, essas merdas assim, posição da rã, né? Já vou falar da posição da rã. Cara, isso aí é anticristão, né? Na teoria. E é por isso que no ato de homem com homem vai ter um submisso ali, vai ter um descumprimento da ordem divina sobre o masculino, que é governar, principalmente no sexo. O cara está sendo governado. Então, filho, é feio, é aberrante, segundo a Bíblia, né? Não é para acontecer. Então, a relação de mulher com mulher não é aberrante. A Bíblia, pelo menos, não diz que é aberrante. Diz que é antinatural se elas substituírem o homem por outra mulher. Mas o ato sexual em si não fala nada a respeito da aberração. Obviamente, não cita, né? Não quer dizer que a Bíblia concorda com isso ou é a favor disso. Só não cita, não está ali. Mas fala que qualquer relação sexual entre homens é aberrante. Justamente porque sempre vai ter um passivo e um ativo ali. Sempre vai ter um submisso e um dominante. E por que a homoafetividade masculina é algo risível? É algo visto na nossa sociedade como ridículo? Novamente, eu não estou fazendo juízo moral aqui, não estou dizendo que isso é errado ou certo, estou apenas estudando sociologicamente. Porque toda submissão masculina é vista como fraqueza, e toda fraqueza masculina é atacada com risos, é vista como ridícula. Cara, experimenta você chorar na frente de mulher, na frente de homem, de qualquer pessoa, até criança vai rir se vê um homem demonstrando fraqueza. Veja, por exemplo, o humor. Por que o humor de mulher é tão ruim? Porque não dá pra rir de mulher, entendeu? Grande parte do humor ele é baseado no senso de ridículo. Então você pega, por exemplo, um comediante masculino que fica se depreciando ali pra fazer humor. Ele é, por exemplo, acima do peso e fica fazendo piada de gordo consigo mesmo. Aquilo é risível porque o masculino, quando ele demonstra fraqueza, ele demonstra algum tipo de vulnerabilidade, a sociedade ataca com riso. Novamente, eu não estou dizendo que deveria ser assim ou não deveria ser assim, é simplesmente do jeito que é. Eu aceito as coisas do jeito que são porque eu não posso mudar, entendeu? E nem quero mudar, na verdade, eu só reajo de acordo. No meu caso, não demonstrar vulnerabilidade porque eu não quero ser motivo de chacota. Então eu não fico chorando, militando, falando, não deveria ser assim. Pra mim, foda-se, entendeu? É assim e eu vou reagir de acordo. Agora, quando você vê uma mulher em situação de humor, cara, não dá pra rir. Não dá pra rir porque, assim, primeiro que elas não se depreciam, né? Elas têm um ego muito grande e geralmente elas não fazem humor consigo mesmas. E quando elas fazem, dá pena em vez de dar vontade de rir. É que nem você vê uma mulher tomando um quedão, se estabafando no chão e começando a chorar. Dá pena, cara. É a questão da neotenia, né? Você vê ali uma criatura indefesa, numa situação de fraqueza, você não quer rir, não quer ridicularizar, não quer escarnecer. Mas quando você vê um homem feito, tomando um quedão, cara, dá uma vontade de rir desgraçada. É isso aí. Então, a fraqueza masculina é vista como risível, a submissão masculina em relação a outro homem é risível. É por isso que a gente faz piada, como eu fiz piada aqui abrindo o vídeo. É por isso que até hoje, na nossa sociedade, acredita-se que o ativo ele é menos gay do que o passivo. E também porque o passivo ele é 100%, ou quase sempre 100%, homossexual. Os ativos, eles mais frequentemente são bissexuais. Cara, até a respeito do que o Corta Grama de Manhã aqui falou a respeito da comunidade MGTOW, Red Pill sobre gays, tem uma live muito boa do Raccoon com o Kodama, o Pleiter Pontes, né? Com um amigo gay que estava com essa ideia de digital, né? Gays going their own way, porque eles estavam falando que as mulheres, elas usam os homens gays como ainda provedores e protetores, né? Porque mesmo que eles não tenham atração por elas, eles ainda são homens mais capazes de prover e proteger. Então tem muitos gays que são bem-sucedidos na vida e tem um monte de amiguinha parasita que fica colando ali só porque elas fingem tolerância, só porque elas fingem, vou arranjar um boy pra você ou coisa do gênero, porque, novamente, a maioria dos homossexuais é passiva, só 90% é passiva, tá? Uns 10% vai ser ativo e a maioria desses ativos, eles são bissexuais. Então tem muito gay que cola com mulher justamente porque esses bissexuais também colam com mulher. E os bissexuais, eles geralmente levam uma vida dupla. Eles não se assumem gays, eles são os mais típicos gays viris,
Muitos deles são casados, pais de família, católicos ou evangélicos, mas é aquele tipo de gay com princípios, né? Tipo, ele só come, ele não beija, ele não chupa, esse tipo de coisa. Ai, Coruja, como é que você sabe disso? Você tá envolvido no meio, kkkk. Cara, esse tipo de conhecimento, não existe conhecimento proibido, entendeu? Esse tipo de coisa você aprende ao longo da vida. Pô, eu estudei em federal, então, assim, muitos de vocês também estudaram em federal, sabem como é que é, né? De vez em quando você tem contato com gays e tudo mais. E, assim, por que o homem ele tem aversão a gays, geralmente, a homofobia? De onde é que vem a homofobia, né? Como chamam? Bom, vários motivos. Um deles é a ofensa. O homem ele se sente realmente ofendido quando um outro homem demonstra atração sexual por ele, justamente porque é uma relação de poder. Como disse o Oscar Wilde, também um gay conhecido, né? Tudo é sobre sexo, exceto o sexo, porque sexo é uma relação de poder. Então, um homem ele reconhece outro homem como um dominador. Ele reconhece um outro homem como um agente que busca poder. E todo mundo sabe, principalmente as mulheres, que sexo, atração sexual ou o ato mesmo de praticar o sexo é uma relação de poder. Então, quando um homem demonstra a atração sexual por outro, o hétero ele vai olhar assim e vai falar: esse cara aqui tá querendo me dominar, me sodomizar, ele quer me pegar pela retaguarda. Então isso é realmente uma ofensa. É quase que literalmente como apontar uma arma para outro homem, tá? Quase que literalmente, porque o pênis ele tem um formato de penetração, né? Então o homem ele não quer ser invadido, ele não quer ser violado, entendeu? Isso é uma invasão da liberdade individual dele, da integridade física dele. Então o homem hétero mesmo, ele tem horror a ser violado, a ser penetrado. Mesmo que o que esteja dando mole ali seja um passivo. Cara, o homem ele só entende outro homem dessa forma. Como um penetrador, como um desbravador, como... Ele só vê outro homem assim. O nosso cérebro é assim. O homem vê outro homem como um agente de poder, entendeu? Pode ser um brother, pode ser um irmão em armas ali, mas é um agente de poder, é um agente dominante. Porém, tem regras claras. O seu domínio fica ali, o meu domínio fica aqui. O seu corpo fica aí, o meu fica aqui, entendeu? Nenhum vai entrar no domínio do outro. Agora, o que eu acho mais engraçado é que os próprios homens heterossexuais, eles não têm intelecto para falar isso. Você provavelmente nunca ouviu isso em lugar nenhum. Os homens, de fato, hoje estão burros, cara. Eles não têm verso para explicar o próprio sentimento deles. Eles são analfabetos emocionais, né? Então tá aí, mais uma coisa que vocês aprenderam aqui no canal Coruja do Carvalho 2. Vocês podem agora usar isso como backup intelectual. Agora vocês entendem de onde vem realmente, racionalmente, esse sentimento de aversão a homossexuais que é considerada homofobia, né? Não é nada além do seu instinto masculino de proteger o seu domínio e a sua integridade física. Normal. E, novamente, a ridicularização, que também é considerada homofobia, né, as piadas e tudo mais, vem justamente da demonstração de fraqueza. Um homem que se submete ao outro, ele é um escravo, cara. Então daí vem essa ridicularização, né? Existem sim submissões de homens para homens com honra, né? Que é, por exemplo, um pai com filho, um empregado e um empregador. Só que o sexo, ele é animal, cara. O sexo não tem muitas essas regras, entendeu? A gente sabe. Claro, o cristianismo, ele tenta trazer honra para o sexo através da religião, com aquela questão do Cântico dos Cânticos, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Cântico dos Cânticos, aquele poema, livro-poema paralelo à Bíblia, acho que foi escrito por Salomão, né? Engraçado que Salomão era o maior safado que tinha, né? Ele tinha 300 esposas e 700 concubinas, 1000 mulheres no harém. E o próprio Salomão admite, né? Ele diz: eu me perdi em relacionamentos e não achei integridade nem em mim, nem nelas. Ele até fala: 1000 mulheres, não achei nenhuma justa. É dito na Bíblia algo como as mulheres poluíram a alma de Salomão, né? Mas, enfim, a Bíblia ela tenta trazer a honra ao sexo dentro da monogamia, dentro do casamento, dentro da virgindade, dentro da privacidade, da decência, da limpeza, até mesmo física, da pureza. Mas fora disso, cara, quando a gente tira a parte religiosa, que é uma cultura, né, humana, só sobra a biologia, e a biologia do sexo é extremamente animal, ela é desonrosa, assim, não é nem desonrosa, ela não tem honra, ela é amoral, completamente amoral. E é justamente por isso que é até dito que os homens estão mais próximos de Deus do que as mulheres, como a própria Bíblia mostra. O homem foi criado primeiro, era Adão que conversava com Deus todo fim de tarde, a Eva não estava presente. Ela é como se ela não fosse digna da presença de Deus, entendeu? Não é à toa que a Bíblia diz que as mulheres são salvas mediante os homens, tendo filhos. O homem é o líder espiritual da mulher, né? A mulher se salva através do homem. Ou se casando e tendo filhos com um homem
ou permanecendo virgem. Só que não é dito que mulheres serão salvas através do celibato, necessariamente, né? Essa questão de freiras que tentam se salvar através da abdicação do sexo e dos próprios homens é uma coisa que não é dito na Bíblia. Novamente, eu não sou teólogo, tá? Eu não sou um grande estudioso, eu não sou um grande sabedor. Vocês aí podem me corrigir tranquilamente nos comentários. Eu posso cometer erros também, tá? E foi por isso que eu trouxe essa doação aqui do Goim de Esquina também, né? Justamente porque esse conceito de homossexualidade ser degeneração, ele é fundamentado no cristianismo. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, só estou mostrando claramente isso. Tem alguns neopagãos aí que vão dizer, não, Coruja, mas veja, muito antes do cristianismo, em sociedades nórdicas e pagãs e tudo mais, já havia uma condenação da homossexualidade e tal. Sim, cara, havia. Mas onde estão essas religiões hoje, né? Elas todas caíram no esquecimento. Querendo ou não, quer você aceite ou não, o cristianismo foi aqui, se espalhou mais. Assim, até mesmo através de uma seleção natural religiosa. De todas as que estavam disponíveis na história humana, de todas as que aconteceram, o cristianismo foi a que mais deu certo, né? Ou pelo menos, assim, a que mais pegou. Por um motivo ou por outro. Se é a religião correta, ou se foi simplesmente sorte, ou por questões sociais e blá blá blá, cara, independente, o negócio pegou. Então, como disse aqui o Corta-Grama de Manhã, ele diz acreditar que Jesus é o seu Salvador. E Jesus disse, pegue sua cruz e me acompanhe, cara, vai e não peque mais. Segundo a Bíblia não deixa muito claro se homossexualidade é pecado. Mas ela diz que a aberração é antinatural. Isso por si só já é o suficiente, ao meu ver, para o cara parar com essa porra. Porque assim, se você quer ser salvo, o seu caminho é pegue a sua cruz e me acompanhe. Vai e não peque mais. Então o Corta-Grama de Manhã ele pode até pensar o seguinte, eu estando em celibato eu serei salvo, porque eu não vou estar pecando praticando sexo homossexual. Não necessariamente. Celibato não salva ninguém. Segundo os meus estudos bíblicos, celibato não salva ninguém. O que salva é professar a Jesus como seu Salvador, pelo que eu estudei. Crer realmente na palavra, crer no evangelho, mudar de vida. Então, não existe cristão que continua fazendo as mesmas merdas que fazia antes do cristianismo. Por isso que eu não sou cristão, eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi, né? Estudando a Bíblia ou não. E praticando a generosidade, né? São aquelas duas leis. Pega os 10 testamentos, reduz para 2, como Jesus mesmo falou. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Fazendo isso, você vai ser salvo, segundo os meus estudos. Novamente, vocês podem até me corrigir aí se eu estiver errado. Agora, ele pergunta... Eu já respondi várias das perguntas dele aqui até então. Outra aqui que ele pergunta é... Acredita nessas teorias de que sexualidade é fluida e que todo mundo, no fundo, é bissexual? Não. Isso não faz sentido algum. Naturalmente, a gente sabe, os homossexuais, como ele mesmo falou, são 2 a 3% da população mundial. Da humanidade geral, tá? Essas narrativas se ficam dizendo assim, não, de 30 a 40% das pessoas é não hétero, né, o LGBT, com não sei quantos homossexuais e todo mundo, no fundo, é bissexual. Não. Não, isso aí é socioconstrutivismo mal interpretado, provavelmente até uma criação dessa galerinha do mal aí que a gente sabe muito bem. O povo lá da ilha de Epstein, que nos e-mails vazados estavam até falando sobre teorias de transexualismo infantil, até como forma deles terem acesso a mulheres com pênis, tá? Futanares, basicamente, dos rentais, né? Sim, cara, tá muito claro no e-mail. Você pode ir lá no site do FBI... óbvio, tem milhões de páginas lá, mas tem um e-mail que eu vi claramente no site do FBI que estava dizendo o seguinte, que para homens que gostam de pênis, mas não gostam de homens em si, de toda a construção física masculina, colocar ideologia de gênero numa criança logo cedo, antes da puberdade, ou seja, antes da criança receber aquele coquetel natural de testosterona que faz o menino virar homem, é uma forma de fazer, basicamente, uma menina com pênis. Porque se houver supressão da testosterona antes da puberdade, as características masculinas não surgem. Então vira basicamente uma menina com pênis. Meu irmão, os caras são doentaço, tá? Quiçá, essa emasculação, esses papos de transexualidade infantil aí, microplástico, comida processada, esses androgenizantes castrativos aí como soja ou flúor na água. O próprio Corta-Grama de Manhã até falou sobre teorias da conspiração na outra promoção de vídeo dele, né? Por isso que eu escolhi para botar aqui também. Na minha opinião, vou entrar nesse assunto logo também,
essas preocupações sobre pedras da Geórgia, Devil's Tower, Terra plana, cara, nada disso, se for confirmado ou não, vai mudar minha vida, entendeu? É uma questão de estoicismo e de minimalismo intelectual. Eu só quero saber aquilo que é importante pra mim, o que é útil pra mim. Se a Terra é plana ou não, foda-se, eu vou ter que trabalhar amanhã, você vai ter que trabalhar amanhã. Até mesmo com a confirmação de grandes teorias da conspiração, como as que estão envolvidas nos casos do Jeffrey Epstein aí, não mudaram o fato de que você vai ter que trabalhar amanhã e sua vida continua a mesma, entendeu? Então eu só quero saber o que me interessa. Então, nesse caso, essa teoria da conspiração de que esses argumentos LGBT, de liberação sexual e transexualidade infantil sejam, na verdade, um grande esquema de laboratório social a níveis globais para esses pedófilos aí, canibais satanistas, terem acesso a meninas com pênis. Pode ser, porque é o que está escrito lá nos arquivos do Jefinho. Porque esses caras são completamente degenerados, não no sentido somente religioso da palavra, mas no sentido etimológico mesmo. Eles já provaram de tudo e eles querem ter acesso a todos os tipos de prazeres, a todas as formas, eles vão envolver todo tipo de coisa. Eles vão tentar o impossível para ter mais acesso a extremos sexuais. Então imagine, cara, imagine você fazer parte de uma comunidade LGBT, de trans e não sei o quê, e descobrir que isso é só uma narrativa implantada por esses poderosos na sociedade para criar um pasto sexual de, como a Bíblia sugere, aberrações. Imagine, toda a sua vida, toda a sua identidade foi pautada por essa coisa de identidade de gênero, né? De sexo, gênero, sexualidade, liberação sexual. Isso não é nada além de uma narrativa zombificante para criar um pasto, realmente, para ali criar gado sexual para o povo, né? Cara, que bizarro. É por isso que nesses e-mails eles usavam o termo goi, do plural goim, com significado de gado, né? Literalmente, que bizarro. Então, de fato, nascer gay pode-se nascer com essa vontade mesmo, mas é 3% da população, sabe? 3% da população que vai ser assim por uma questão assim, de teoria do caos. Porque, em verdade, a própria natureza humana deu um jeito de controlar isso aí, porque, como disse o Enéas Carneiro, ele está certo. Se esse sentimento, essa vontade, esse desejo, essa sexualidade que seja, se generalizasse, nós, como humanidade, estaríamos extintos. Principalmente porque nós evoluímos, ou historicamente fomos expostos a ambientes de muita mortalidade, de muitas guerras, de muita doença, tá? Então a gente precisava se reproduzir muito. E a reprodução só acontece por vias heterossexuais. Então, a nossa própria espécie, evolutivamente, naturalmente que seja, criou uma barreira para o avanço da homossexualidade. E o que a gente está vendo hoje com números gritantes de homossexualidade tem a ver com o fato de que nossa mortalidade tem diminuído, a nossa expectativa de vida tem aumentado, as doenças também estão mais ou menos sob controle, muitas delas. Isso também tem contribuído para a diminuição da taxa de natalidade, com certeza. Mas a gente tem evidências aí, ou pelo menos hipóteses ou teorias para crer que isso aí é criado, cara. É uma narrativa assim, para convencer as pessoas e passar planos nefastos, tá? Agora, eu vou jogar mais uma teoria da conspiração na mesa, porque o Cortagrama de Manhã falou sobre teorias da conspiração. Vejam depois a Worm Pill. Worm em inglês é verme, é a pílula dos vermes. É uma teoria da conspiração. Eu sei, teoria da conspiração, no fim das contas, muitas delas têm se provado verdade, né? Mas é mais um estudo aí para vocês fazerem, que é uma teoria, um conjunto de hipóteses de que parasitas mudam a sexualidade dos hospedeiros, principalmente nos seres humanos. E eles falam em especial o Toxoplasma gondii. É por isso que, quando você tem esse parasita no seu corpo, você fica com vontade de praticar o sexo anal, principalmente homossexual. Porque essa é a forma com a qual o parasita se reproduz. Nos ratos, por exemplo, faz o rato ele perder o medo da urina de gato, porque o Toxoplasma gondii, ele termina o seu ciclo no corpo do gato. Então ele entra no rato como um meio de transporte até o gato e faz o rato ele ter até mesmo atração sexual pela urina do gato. E nos seres humanos isso leva a homoafetividade e principalmente a atração sexual pela região anal. Aí existem, assim, uma toca de coelho bem grande, tá? Sugere-se que as mulheres elas gostarem tanto de gato tem a ver com isso, e muitas dessas mulheres elas têm uma tendência ao lesbianismo justamente por isso.
Aí eles fazem ligações com paganismos egípcios que cultuavam cobras. Fala também sobre o cristianismo trazer a cobra como justamente uma interpretação para o verme. Várias passagens bíblicas sobre vermes, inclusive o Jesus mesmo tirando um verme de uma criança, né, que sai pelo braço, de uma mulher que tinha um verme que comia a comida dela, que ia até a garganta quando ela se alimentava, enfim. A Bíblia usa isso com o termo serpente ou cobra. Daí fala sobre por que bruxas, que eram as esposas de Satanás, né? Elas cultuavam gatos pretos e haviam rituais onde elas comiam carne crua para se infectar com esses vermes, ou beijavam anos de gatos para se infectarem com esses vermes, tendo inclusive reações alucinógenas, porque esses parasitas geravam esses comportamentos nessas mulheres. É também o motivo pelo qual homossexuais gostam tanto de gatos, né? Porque gatos eles são animais mais ligados a mulheres e a homoafetivos, homens homoafetivos. Também a teoria de por que o mundo inteiro ficou maluco com a questão da ivermectina, que é um vermífugo muito poderoso. Na época do Covid, todo mundo falando, não tome ivermectina, não tome ivermectina. Por quê? Porque mata o parasita, né? Então, tá aí uma questão aí pro nosso nobre corta a grama de manhã. Cara, toma uma ivermectina, faz uma desparasitação aí no seu corpo e veja se essa sua opção sexual continua. Tem também aquela pesquisa que estava rolando, aquela polêmica que rolou, né? Acho que 2015, 2016, por aí, a polêmica da cura gay, que eram laboratórios que estavam pesquisando se a homoafetividade tem alguma relação com a baixa de testosterona, com problemas do sistema endócrino. E, de fato, se confirmou que microplástico é uma coisa que mexe com o seu sistema hormonal, que fode com a sua testosterona, que o baixo consumo de gordura animal também faz isso, que a falta de sol também faz isso, que a falta de exercício físico intenso também faz isso, principalmente no homem, que a soja também faz isso. E aí você pega esses homens veganos que não querem comer carne, que eles consomem muita soja, que eles não querem praticar exercício físico, são magrelinhos ou gordinhos e tal. Eles têm sempre uma tendência à afeminação ou à emasculação ou à homoafetividade. Então, você não queria teorias da conspiração? Estão aí algumas, que na verdade já se confirmaram, né? Depois dos últimos acontecimentos aí, já nem tem mais o termo teoria da conspiração mais. Mas eu ainda uso esse termo para diferenciar, né? O que é um conhecimento não assumido, não creditado na nossa sociedade, um estudo paralelo, vamos botar assim, né? E o conhecimento geral aí da janela de Overton, o conhecimento vulgar. Então, eis aí, cara, dá uma pesquisada na Worm Pill, dá uma pesquisada na tal cura gay e tome aí, né? Receba o conhecimento. Talvez, inclusive, esse seja até o motivo do Corta Grama de Banhã ele dizer aqui que gosta muito de animais e os filmes preferidos dele serem de animações com animais e criaturas. Tem uma ligação aí, cara. Inclusive, eu até digo a vocês que essa hipersexualização de ânus e pé atualmente é uma coisa, entre homens, né? Principalmente, é uma coisa assim muito inorgânica, sabe? Eu sempre achei muito estranho como do nada isso surgiu. É claro, a galera vai dizer, isso é culpa da pornografia, Eu acho que a pornografia ela é mais um efeito do que uma causa. E se você parar pra perceber, o ânus e os pés são as partes mais sujas do corpo e as que mais têm ovos de vermes. Então tem muito cara que fica com essa loucura de pé de mulher e de cu de mulher e não sei o que, uma loucura por sexo anal também. Eu fico pensando, cara, essa Worm Pill tem lógica. Será que não é um parasita na tua cabeça aí fazendo você ter a atração sexual por essas áreas para se reproduzir? Porque, porra, tem vários parasitas que fazem isso na natureza, tá? Mudam o comportamento do hospedeiro para favorecer a sua reprodução. Então, o que mais ele pergunta aqui? O que acha de relacionamento duradouro entre homens? Ele está falando de relacionamento afetivo sexual. Cara, o que é que eu posso dizer? Esses relacionamentos são os que têm menos casos de violência. Tá? Isso é lógico, eu só vou falar de fatos aqui. Não estou fazendo nenhum investimento emocional ou julgamento moral. Esses relacionamentos também, proporcionalmente, eles são os que têm menos porcentagem de traição e divórcio. Mas também essa é a opção sexual da maioria dos predadores, né, de crianças. Porque, de fato, é mais um assunto pesado. Veja, por exemplo, o crescimento dessa loucura com o femboy. Você vê que é totalmente inorgânico, isso aí apareceu do nada. Novamente, ninguém fica dizendo isso é pornografia, isso é pornografia. Cara, se tu parar pra pensar, a pornografia é sempre um efeito e não uma causa. As pessoas produzem e consomem pornografia porque já estão condicionadas de alguma forma a isso. Elas já estão orientadas a isso, entendeu?
Não estou dizendo que o consumo de pornografia ele também não vá revelar uns certos gostos, digamos assim, peculiares dentro de você. Mas, novamente, essa busca vai ser mais um efeito do que uma causa. Você já gosta da coisa ou já foi influenciado a gostar da coisa de alguma forma. E aí, quando você bate o olho, você não sente nojo, você sente atração, entendeu? Então, tem um certo nível de responsabilidade que muitos desses caras gostam de ficar pulando. Do tipo, a pornografia me levou a assistir, sei lá, pornô de trans. Daí eu olho pro maluco e falo, meu parceiro, será que você não gostava dessa parada e aí a pornografia te mostrou esse mundo e você foi lá curiar e acabou ficando? Porque é aquele negócio, né? Se eu não tivesse assistido, eu nunca ia saber que existia e não ia gostar. Talvez ficasse só dormente dentro de você, entendeu? Não teria oportunidade de sair, mas estaria ali. Eventualmente, bastava só um sininho de Pavlov para você começar a gostar da coisa. Então, no fundo, é muito complicado, mas de fato, dentro da narrativa cristã, o pecado ele é um princípio também. Ele começa em algum lugar. Se você não der espaço para ele, você não vai acabar fazendo merda. E, de fato, não vou mentir, se o cara não tiver contato com trans, por exemplo, ou femboys ou o que seja, se ele não souber que isso existe, é capaz de ele nunca demonstrar apreço. Porque o ser humano, de fato, é incapaz de demonstrar apreço por aquilo que ele não conhece. Mas a gente pega, por exemplo, sociedades anteriores como a sociedade grega, que, claro, não era uma coisa generalizada, era muito mais comum das elites ali. A gente já via justamente isso, né? Os femboys, ou os proto-femboys, eram os pupilos dos mestres gregos ali. Mas era uma coisa muito, muito rara, muito nichada, só na elite, tá? Não era assim um monte, não era todo mundo que fazia isso. Aí tem também o papo do exército de Tebas, mas assim, o exército de Tebas era um exército grego e a Grécia, no geral, ela não era muito militarizada, entendeu? Então não tinha tanta mortalidade masculina assim. Não é à toa que é o berço da filosofia. A filosofia, ela nasce em ambiente de abundância, em ambiente de paz, de calma, de tranquilidade, entendeu? Então é por isso, né? Quando há muita mortalidade masculina, todo mundo começa a se reproduzir mais, ou seja, praticar mais sexo hétero, né? Então, novamente, nós temos como espécie um incentivo instintivo para barrar a homoafetividade. E aí a pergunta derradeira, o que você acha de um gay no meio militar, o Red Pill, se faz sentido ele se aproximar e tal? Olha, em grande verdade, essa comunidade aqui, ela não tem regras de tipo de adesão, não é um clube da luta, entendeu? Quando a gente fala comunidade, é mais o sentido real da palavra, assim, de um pensamento comum que existe entre criadores de conteúdo. Se você parar para ver de verdade, mal há um senso de cooperação aqui. É briga toda hora, é treta toda hora, é criador de conteúdo fazendo vídeo react a ofensas e respondendo críticas, e gente que se odeia e não se fala. E aí tem pequenas patotinhas do tipo a Tríade Sombria, que era eu, o Trunks e o Epifania, ou o Quarteto Fantástico, que era o Shed da Bolívia, o Junior Masters, né? O Miguel Beluga, o Djavan da Machosfera, que é o Ricardo Tomé, e mais quem? Tinha mais um quarto lá. Ah, o Bruno Diglio, né? Finado Bruno Diglio. Então, tem essas patotinhas assim, mas com a comunidade no sentido assim de, poxa, são pessoas com um objetivo comum, que estão cooperando aqui num sistema de generosidade. Cara, isso não existe, tá? Não existe, nunca vai existir. Tirem o cavalinho da chuva de vocês. Então você pode, trocar ideia, entrar em grupos, ser membro de canais e até virar criador de conteúdo, mas assim, a sua opção sexual não faz diferença nenhuma aqui, para ser sincero. Na verdade, é até mais seguro que você nem fale dela. Isso na sua vida real e até em ambiente digital. Ninguém quer saber, não vai te favorecer, a menos que você esteja em uma comunidade que as pessoas se identifiquem dessa forma, não vai te fazer nenhum favor ficar dizendo qual a sua opção sexual. Ninguém quer saber. Eu sei que para um homem homossexual que ele busca relacionamento, ele precisa deixar isso claro, porque senão ninguém vai saber. E os homens homossexuais também sabem que eles precisam ser cuidadosos com isso, porque os homens heterossexuais eles respondem muito mal a isso. Pelos motivos que eu falei nesse ofensa. Para um homem heterossexual é uma ofensa um outro homem ter atração sexual por ele. Então o homem homossexual ele sabe que se ele não falar sobre a opção dele, ele não vai encontrar outros homossexuais e não vai ter relacionamentos. E se ele falar, ele vai ser vilipendiado. Daí muitos gays lutam por essa questão de tolerância.
por identidade e pela segurança de poder falar da sua opção claramente para ter oportunidades. Mas é aquele ditado, é um problema que eu não sofro, então não me compadeço com esse sofrimento aí não. Daí ele pergunta, o que é que você acha de gays nesse meio? Olha, já tem uma narrativa que vem principalmente das mulheres e dos seus escravos, que são os homens afeminados. Quando eu digo afeminados, eles podem até ser considerados tradicionalmente machões, mas eles são escravos de buceta, entendeu? Eles repetem os argumentos delas como forma de ganhar biscoito, ou cegamente mesmo porque eles não conhecem outro horizonte, eles só conhecem aquilo que beneficia as mulheres. Então, aos mais críticos, já tem esse ad hominem de que homens red pill, ou homens mais ligados a esse tipo de conhecimento aqui, de dentro dessa comunidade, eles têm uma homossexualidade escondida, uma tendência à homossexualidade. Eu lembro que viralizou até aquele vídeo do Thiago Carvalho dizendo a Red Pill me tornou gay e tudo mais. E aí você vai ver o vídeo. É muito mais o cara que já tinha vontade de ser sodomizado, muito antes de conhecer a Red Pill, e ele usou aquilo como uma desculpa. E aí, é claro, a maioria das pessoas começou a compartilhar ali o título e a thumb do vídeo e usar aquilo como argumento. Mas se você fosse ver o vídeo de verdade, tu ia ver assim que o cara, ele já tinha um bumbum guloso muito antes. Daí ele usa aquilo, igualzinho a pornografia, cara. O cara já gosta de trans, né? E aí ele diz, a pornografia me fez ver vídeo trans. Daí eu falo, meu parceiro, tu já gosta dessa parada, irmão, não tá enganando ninguém. Então as pessoas, elas buscam qualquer desculpa pra fugir das responsabilidades individuais, entendeu? E como eu disse, a homoafetividade no homem sempre vai ser, não adianta, tá? Não adianta reclamar e tentar mudar com socioconstrutivismo ou narrativa social. Ela sempre vai ser vista como fraqueza, porque sempre se presume que o homem homossexual, ele é o passivo. Vocês podem ver que o ativo, ele não recebe tanta peste. Ele ainda é mal visto, o ativo, né? Mas ele não é tão mal visto quanto o passivo. E as próprias mulheres, elas usam o que elas próprias chamam de homofobia recreativa como forma de fazer um ataque à reputação do homem, principalmente quando ela se sente rejeitada. E os argumentos de dentro da comunidade aqui são de rejeição a comportamentos femininos, são de maior exigência ao que as mulheres oferecem dentro do relacionamento, são inclusive argumentos de descredibilização, quebra e desmascaramento de muitas das artimanhas femininas. Então, elas veem esses homens que não estão sendo seduzidos por elas, que não são facilmente manipulados por elas, e o que é que elas presumem? Que esses homens não gostam tanto de mulher assim, porque elas sempre acreditaram que o homem que gosta de mulher, ele é um animal sexual, ele aceita tudo, ele só elogia as mulheres como uma forma, inclusive, de convencê-las ao sexo. Porque a gente sabe, o homem, quando ele quer pegar, ele fica dizendo, você é linda, você é uma princesa, você é uma deusa. Então, quando ela vê homens que criticam as mulheres em vez de elogiar, elas pensam que esses homens têm algum problema com a sexualidade deles. Porque elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas a homens héteros que estão sempre mentindo pra elas e dizendo que elas são perfeitas e lindas e blá blá blá, só pra entrar nas calcinhas delas, entendeu? Então é isso que elas entendem como heterossexualidade. Mas também é uma forma simplesmente só de atacar esses homens, entendeu? Criar algum tipo de ataque à reputação, simplesmente porque ela se sentiu ofendida, se sentiu rejeitada. Então ela vai e ataca como se fosse uma forma de revidar. Então assim, eu até entendo. Quando eu digo entendo, eu digo que é inteligível saber por que mulheres fariam isso. Os motivos eu já expliquei. Agora, por que homens fazem isso? Não faz sentido. Na teoria dos jogos, não faz sentido. Porque o homem que tenta atacar um outro homem com falsa acusação de homossexual, ele não está tendo mais acesso às mulheres. Ele acha que vai ter, mas ele não tem. Na prática, ficar chamando o Red Pill de gay, ou ficar chamando os caras de incel, ou ficar, enfim, tentando proteger a mulher na internet ou fora dela, não faz o homem comer mais mulher, tá? Então, não faz sentido na teoria dos jogos. Também só faz ele vilipendiar a própria classe. Só cria ou só sustenta um argumento que provavelmente vai ser usado contra ele eventualmente. Espera ele também ser um homem que eventualmente vai criticar um comportamento feminino justamente, ou ele vai rejeitar uma mulher porque ele não quer ela. Eventualmente ele vai sofrer essa mesma violência. Então é meio como se fosse um ciclo, entendeu? É um ciclo de o cara toma uma porrada aqui por conta dessa, como elas chamam, homofobia recreativa, e aí ele pratica isso com outra pessoa e o negócio continua. É uma corrente. Só que, como eu já falei a vocês em vídeos anteriores, as mulheres, elas adoram dizer que o problema do mundo é só os homens. Que
quando elas dizem que, veja só o nível de violência, os níveis de estupro, os níveis de corrupção na sociedade, isso é culpa dos homens. Aí quando você fala assim, veja só a invenção do computador e da internet, foi uma das melhores invenções da humanidade. Daí elas falam, mas veja as mulheres que estavam envolvidas nesse projeto. As mulheres também sustentam muito a sociedade, então elas só querem ganhar o bônus e nunca o ônus, né? Toda vez que é uma crítica à humanidade, ela vai dizer que isso é problema do homem. Toda vez que é uma prática positiva na sociedade, elas vão dizer que as mulheres também fizeram parte, quiçá elas vão dizer que foram majoritárias ali. Então, como se trata, elas principalmente tratam a homofobia como algo negativo, elas vão dizer que isso é exclusivamente masculino, que só homens são homofóbicos e as mulheres são mais tolerantes, mas na verdade as mulheres são as que mais usam a homofobia de forma bélica, né? Inclusive, como eu falei naquela live com o Hakun Kodama e um amigo homossexual deles, as mulheres, elas usam seus amigos homossexuais de uma forma bélica. É pra aparelhar esses caras mesmo, mecanizar eles. A união do movimento gay com o movimento feminista foi justamente isso. Você vê, por exemplo, que as mulheres elas não respeitam os gays que não são parecidos com elas. Os gays estereotipados, escandalosos, afeminados, desmunhecados. Elas não aceitam esses homens. Então, pega o Clodovil, né? Pega Fred Mercury, pega esses... Tudo bem que Fred Mercury era meio boiolão. Mas você vai pegar casos de homossexuais aí de direita, por exemplo, ou que eles são viris, eles são masculinos, né? Você não vai ver ele caindo nas graças das mulheres ou sendo rodeado de mulheres. Você não vai ver mulheres querendo ser amigas deles. Porque pense logicamente comigo. Vamos pensar pela teoria dos jogos, que explica muita coisa. É uma teoria que pode ser aplicada à maioria das coisas na nossa vida e na nossa sociedade. Um homem, quando ele vê um outro homem homossexual, qual é a teoria dos jogos que passa pela cabeça dele? Ele pensa, opa, isso aqui não é um concorrente por fêmea, porque ele gosta de homem. Então, na prática, isso aqui é bom pra mim, mas desde que ele fique no lugar dele, desde que ele não fique perto de mim, porque o homem, ele, como eu expliquei, o homem hétero, ele sabe que um homem, ele tem uma libido muito alta e que ele vai querer fazer sexo em qualquer oportunidade que ele encontrar. E um homem gay, ele pode inclusive se engraçar para um homem hétero. Cara, vamos convir, né? Esse negócio de que pode ter amizade entre homem gay e homem hétero. Na prática, é a mesma amizade entre homem e mulher. Se demole, o cara vai querer. Porque a libido do homem é brutal, meu parceiro. Então tem aquela sua amiguinha que se ela demole, você come. O seu amigo gay, se você demole, ele te dá ou ele te come, né? Provavelmente ele vai te dar porque, como eu falei, a maioria é passiva. Então é por isso que o homem hétero, ele não quer ter nada a ver com os gays. Ele quer distância. Mas a existência dos homens gays, para o homem hétero, é até boa. Existir cada vez mais gays é até melhor, porque sobra mais mulheres para ele, segundo a teoria dos jogos. Já a mulher, por que a existência dos gays em si não é bom para elas? Porque são menos homens dispostos a prover e proteger para ela, porque ela não consegue seduzir eles. Então a maior arma feminina, que é a do sexo, não funciona com esses homens. Então o que é que elas fizeram? Elas aparelharam esses homens de outra forma, assimilando eles ao movimento feminista sob uma guerra em comum, ou sob objetivos comuns, que é a igualdade, que é a liberdade individual, que é a luta contra o preconceito, etc. Então, não é simplesmente uma parceria assim linda e sem interesses por trás, sem segundas intenções. Não. Você pode ver. Toda vez que uma mulher se associa a um homem gay, ela sempre tenta tirar algum tipo de benefício desse cara. Mesmo ele sendo gay, ele ainda é um homem, ele ainda é capaz de prover e proteger, como eu falei. Então esses caras gays aí, essas amiguinhas são tudo parasita deles, velho. Se deixar, elas parasitam mesmo. E é por isso que para elas, o gay afeminado, ou seja, aquele gay que não pode ser usado para virar paredão de carne para as narrativas e para as políticas delas, ele não serve, porque ele não é manipulado por sexo e não é manipulado nem por narrativas socioculturais. Então elas vilipendiam esse homem. Vilipendiam esse homem e também usam a homofobia recreativa, como eu disse, de forma bélica. Eu até gosto de brincar, que o homem que mais sofre homofobia é o homem hétero, que ele vai ser xingado, né? Porque para um homem hétero isso é um xingamento de gay, porque ele não é cavalheiro com uma mulher, não é elogioso, ele rejeitou uma mulher. Então o homem que mais sofre homofobia, por incrível que pareça, é o homem hétero, cara. Engraçado isso. Então as mulheres elas têm esse senso narcisista de transformar tudo aquilo que
tá ao redor delas, nelas mesmas. Então, elas querem que os homens, por exemplo, quando estão na presença delas, sejam mais emasculados, até mesmo os héteros, que eles falem manso, né, que eles não levantem a voz, ou que eles fechem as pernas, ou que eles não xinguem, sabe? Tudo é meio que um senso narcisista de transformar aquilo que está ao redor dela nela mesma. E o movimento gay, movimento LGBT, ou seja lá o que for, sofreu disso aí, cara. O digital, né, que é o Gays Going Their Own Way, basicamente morreu, assim como o MGTOW. Ninguém mais fala dessa porra, né? Mas tem alguns gays que vêm percebendo isso, tá? Eu não sei exatamente qual é a proporção, eu não sei se tem muitos ou poucos, mas alguns eu já vi que perceberam isso sim. No mais, o Corta Grama de Manhã pergunta, acha que faz sentido eu buscar o meu, digamos, honradinho? Cara, porra, sei lá, caralho. Você tá perguntando pro cara errado, meu parceiro. Eu não tô nesse meio, entendeu? Eu não sei qual a proporção de honradinhos homossexuais, eu não sei se dá pra ser feliz, se o casamento gay é uma maravilha. Eu sei dos censos, né? Dos dados de que, porcentualmente, eles traem menos, se divorciam menos e se violentam menos até mesmo do que casais héteros. Se isso serve de consolo, porra, sacanagem, né? Se isso serve de otimismo pra você, tá aí esses dados. Então eu acho que isso é tudo que eu queria falar. Vamos deixar aí esse vídeo em 52 minutos. Já imagino, cara, vocês que acompanharam até aqui, vocês são guerreiros pra caralho, porque a maioria já vai sair do vídeo e não vai querer ouvir os argumentos, já vai começar a fazer ad hominem pra cacete, vai até fazer falsa acusação aí, dizendo, o Coruja tá ouvindo relato de homem gay, tá vendo, Red Pill é tudo viado, blá blá blá, já vai ter um monte de merda. É isso aí, o povo é mau caráter pra cacete. Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado ao Goin de Esquina e ao Corta Grama de Amanhã pelas doações e excelentes assuntos de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja e até mais.